pessoal, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro. Obrigado por aceitarem o nosso convite, dialogar este momento que nós estamos vivendo, para que a gente possa criar novas alternativas, novas maneiras de ver o mundo, de encarar a vida, de encarar a nossa ação enquanto educadores. E aqui eu falo como pai, falo como professor. Mas esse dialogando com o momento, quando nós vamos falar sobre ética, em um tempo de pandemia, gostaria que a gente iniciasse, então, essa nossa fala com uma história que está no livro do 8º ano, quando nós trabalhamos a questão da ética, e está aí nesse banner aqui atrás, é o livro Aprendendo a Viver Juntos. E está lá na página 10, no primeiro capítulo, uma história que eu acho que ela é muito significativa para essa nossa live. Então, rapidamente a história, lição de sabedoria. Um cientista estava no seu laboratório, envolvido numa pesquisa importantíssima para a humanidade, e estava há dias nesse laboratório, quando, num certo dia, à tarde, o seu filho entra nesse laboratório e começa a mexer com coisas. O pai, impaciente, resolve mandar o filho embora, mas percebe que faz muito tempo que está longe do seu filho e diz então para o seu filho: fique aí no cantinho e não atrapalhe o papai. E o menino ficou um pouco quieto e continuou se movimentando e mexendo nas coisas, até que o pai olhou uma revista com um grande cartaz encadernado nessa revista, rapidamente tirou esse encarte, olhou, era um mapa mundi, rapidamente recortou esse mapa mundi em vários pedaços, colocou no chão e disse para o seu filho: você gosta de quebra-cabeças. Organize esse quebra-cabeça, organize o mundo de novo. E aí voltou para o trabalho e o pai achou que o filho ficaria dias montando esse quebra-cabeças. Não demorou alguns minutos, o filho de 7 anos foi para o pai e disse: pai, está pronto. E o cientista: impossível, meu filho não ia conseguir fazer a organização desse mundo nesses rápidos minutos. Foi então que o filho virou-se para ele e disse: pai, no verso desse mapa mundi estava um homem, eu fui encaixando as partes. E por isso eu montei o mapa mundi. Moral da história. Isso é uma lição de sabedoria. Se nós quisermos organizar o mundo, montar um mundo novo, nós precisamos entender as partes deste ser humano, entender as partes de quem somos. Por isso, falar de ética neste momento de pandemia é a gente tentar se reorganizar, é tentar pensar a si mesmo, pensar o outro, pensar o mundo que nós vivemos, as relações que nós temos. E não resta dúvida de que quando a gente fala de ética, nós estamos falando de consciência e responsabilidade. Isso nós vamos falar neste nosso encontro, nesse nosso momento. Então, eu passo a palavra para o professor Jair, para que ele possa se apresentar para nós. Professor Jair. Olá, boa tarde a todos. É um prazer, professor Silvio. Em nome da editora Sophos, agradeço o convite. Sou o professor Jair Pinheiro, aqui da cidade de Teresina, do estado do Piauí, representando aqui o nosso Nordeste, junto aqui com o Felipe do Maranhão, daqui a pouco vai se apresentar também. Trabalho na escola da rede privada e também tem a parte pedagógica na parte do estado. Nós acompanhamos a parte mais pedagógica, não em sala de aula. Em sala de aula nós trabalhamos com a disciplina filosofia no ensino médio, nas 3 séries do ensino médio, no Instituto Dom Barreto e no Colégio Sagrado Coração de Jesus, conhecido aqui em Teresina como Colégio das Irmãs. Agora para o nosso vizinho aqui no estado do Maranhão, professor Felipe Maia. Eu sou o professor Felipe Maia, sou aqui de São Luís do Maranhão, vim refletir um pouco, sobre esse tema, ética em tempo de pandemia, e quero agradecer, na pessoa do professor Silvio, o convite da editora Sophos.
Eu dou aula no Pão Açu, aqui em São Luís, e a gente vai estar refletindo um pouco sobre esse tema. Passo, então, a palavra ao professor Pedro. Eu sou Pedro Lucino, assessor pedagógico da região Nordeste e Amazonas, né? E a gente tem esse trabalho, então, de elevar o educar para o pensar por todo este país com outros assessores. Nós temos uma equipe hoje entre nós aqui que vai dialogando o momento, ética em tempo de cidadania, que é muito seleta. O professor Silva, ao trazer esta mensagem do homem, do mapa mundi, do verso, deste mapa, onde o garotinho espertamente conseguiu montar o mapa rapidamente. O professor Jair, com uma experiência muito forte lá no Piauí, um homem que trabalha em escola particular e pública, um homem que eu tive a felicidade de encontrar e de ir lá no Dom Barreto, e a gente, rapidamente, mas uma acolhida muito grande por parte de você, agradeço. E gostaria de dizer que o Felipe, do nosso colégio Pão Açu, o Pão Açu, né, Felipe, significa Ilha Grande, e eu estou falando aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Estou na frente da ilha, viu? Eu moro no município chamado Biguaçu. Então eu queria enaltecer esta equipe que hoje está aqui. Eu vou fazer uma pergunta a mim mesmo agora. O filósofo gosta muito de perguntar. Eu gostaria de me perguntar: por que, Pedro, você está hoje não tão feliz? Perguntar, você está feliz, Pedro? Na essência, não estou. Por que não estou? Porque a humanidade, a minha escola, a nossa escola, está tudo parado. Aí os gregos vão usar um termo, eudaimonia, que para Aristóteles a felicidade plena, aquela felicidade que vem lá do âmago, eu vou ter e teria se tivesse condições melhor de ir lá na escola assessorar, de visitar, de ver este momento de diálogo no olho a olho. Mas isso não é possível na nossa realidade atual. Por isso, a felicidade, ela se limita às vezes em nosso ser. E gostaria de destacar todos os lugares deste país. Que vontade imensa de dar um abraço nas pessoas lá do Cariri a sul. Então nós estamos num momento muito ímpar da humanidade e do Brasil. E aí eu destaco Fortaleza, destacaria São Luís Maranhão, destacaria o nosso Recife, destacaria o nosso Piauí. Aí viver a ética nesse momento, viver a empatia. Eu gostaria de dizer que uma coisa aconteceu muito forte, que foi o surgimento de uma epidemia. O que é uma epidemia? É um surto que surge num pequeno lugar. Por um acaso, Wuhan. E eticamente hoje se joga que os chineses são os culpados por essa pandemia no planeta. Se foi feito em laboratório, também é culpa de uma ciência, de um momento. Mas eu não imagino assim, eu imagino que ela é fruto de uma realidade do planeta, de uma ação humana e de uma célula que os índios chamam Gaia, essa terra linda, esse meu lugar sagrado. Essa terra está, digamos, se manifestando. Ela é uma grande célula viva. E viver a ética nela é cuidar dela, é cuidar da minha formação, da minha felicidade profunda. Interessante, então, dizer que essa epidemia se expande para todo o planeta e se chama pandemia, porque ela é passada de ser humano para ser humano. A gente não para pensar isso, e a gente joga muitas coisas, às vezes, antiéticas nos meios nossos de comunicação. Não filtramos eticamente tudo aquilo que chega em nós. E eu confesso que nesse período de parada, eu estou lendo muito mais. Com saudade gostosa de ir ao encontro de muitos. Mas estou estudando, estou refletindo, estou pensando como fazer uma assessoria, como sair da caixa e como me tornar um ethos, um ético. Porque eu também não fui aquele homem
que compilou o mapa mundi perfeitamente em alguns momentos. Eu não fui aquele professor que construiu a sala de aula com clareza, às vezes, e com ações éticas. Eu tenho que penitenciar. E qual é a função da escola nessa ação e comportamento? Porque ética é ação e comportamento. Qual é a função da escola? Qual é a função do coordenador, do diretor? Como é desafiante. E um aluno dizia para mim o que era ética numa das aulas que eu estava lecionando no ensino médio. Ele me veio com essa frase, eu achei interessantíssima. Ação ética é ação correta e coerente diante das normas e princípios da sociedade. Nós estamos seguindo as normas e princípios da sociedade para o bem comum? Maquiavel fala isso. O líder, ele deve, o governador, no caso, ele falava mais diretamente, mas eu me reporto usando minha interpretação, o líder deve usar a sua atividade para o bem coletivo e não somente para o bem individual. Também para o bem individual, mas na essência para o coletivo. Por isso que um diretor, um coordenador, um professor, o quanto tem que reparar a sua ética, a sua ação. E gostaria de dizer que nós devemos e temos que sair da caixa. E o educar para o pensar por esse país afora tem visto muitos exemplos. Eu presenciei cenas muito fortes. E na preparação desse tema, tive a felicidade de trocar muitas ideias. E me surge alguém que sai da caixa lá em Denerval Lobão. A Lindinalva, por exemplo, me fez um vídeo hoje e me mandou, e faz umas colocações importantíssimas sobre a sala de aula. Essa escola usa o nosso material do 1º ao 9º ano. E o professor Carlos, que é da mesma escola, viu, Lindinalva, mandou um recado para mim há uns 3 dias, 4 atrás, dizendo o seguinte: a nossa escola está trabalhando via online e procurando usar esta atividade com muita ética e cuidado. Mas sabe, professor Pedro, eu estou com uma saudade terrível dos meus alunos, do olho no olho. Saudade dos meus alunos. Palavra forte brasileira, de um sentimento profundo, de um abraço, de um carinho. Aí eu gostaria de trazer outra iniciativa, desse sair da caixa, de uma escola lá de Altos, Piauí. Lá em Altos, Piauí, Socorro, fez o seguinte, fez um vídeo, olha o vídeo ético e bacana. Ela fez um vídeo de todos os professores na sua escola, colocou separado com máscara e uma mensagem em cada um. Este vídeo, eu vou pedir para o nosso responsável do TI, o Cleonilson, colocar o link. Está no Instagram, você pode ver depois deste evento. Simples o vídeo, mas muito profundo, trazendo frases do cuidado ético. Aluno, nós estamos querendo que você venha, mas saia de casa somente se necessário. E uma mensagem feita por cada professor no desejo de estar direto na sala. Gostaria de trazer um outro exemplo muito bacana nessa dimensão de Maquiavel, de que nós temos que trabalhar a dimensão comunitária e não só a dimensão individual, a dimensão da polis, da cidade, do cidadão. E Fabiana, diretora financeira, por isso que todos os líderes deveriam trabalhar esta dimensão. Eu, líder assessor, todos nós deveríamos trabalhar essa dimensão do coletivo, e não um coletivo para tirar proveito, mas um coletivo para fazer a humanidade se tornar melhor. E Fabiana dizia, aqui na nossa cidade de Caxias, olha bem, todos os diretores se reuniram numa manhã, e nesta manhã que ela entrou em contato e falou comigo, e interessante, vou até ler aqui, eu passar algumas ideias, o que ela fala, a Fabiana, lá do Colégio São Marcos de Caxias. Acho que nunca as escolas estiveram tão juntas em prol de uma causa em minha cidade. Passar por tudo isso da melhor maneira possível desta pandemia, de maneira mais saudável possível. Ninguém sozinho neste tempo.
E eu gostaria de fechar esta ideia aqui e passar a palavra depois para o meu amigo Felipe Maia, né? Porque a Márcia Perdigão e o Sinésio me passaram duas outras leituras éticas muito fortes, e rapidamente eu vou tentar resumir. A Márcia Perdigão é lá do Colégio de Fortaleza, Juvenal de Carvalho. E eu vou resumir, tá, Márcia? Porque foi muito bacana o que você me escreveu e compilou. Qualquer pessoa que deseja viver, e ela trabalha no 8º e 9º ano, e lá tem o assunto ética, e ela coloca isso até. Qualquer pessoa que deseja viver bem, sendo ética nesse tempo de hoje, não pode omitir-se do seu papel político. A ética em relação aos nossos governantes na esfera federal, estadual e municipal. Por isso nós temos que fiscalizar as verbas, ela falava isso. E os meios de comunicação, rapidamente, ela dizia: quantas coisas se jogam de comunicação, está se criando pânico. O bem comum, o bem coletivo. E ressalto a fala do meu amigo Sinésio. Ele dizia: a educação ainda é o caminho mais nobre, rápido e eficaz para a emancipação de uma nação. Quanto nós temos de responsabilidade dentro das nossas escolas? Eu diria que nós teríamos que fazer um novo código de ética dentro da escola e pedir para os professores assinar, mas feito de forma democrática. Porque não pode passar o telefone, porque não pode isso, porque não pode aquilo, porque não pode isso, porque não pode aquilo. Façamos um código de ética, ver a questão jurídica e fazer com que a coisa aconteça. São ideias fortes. E essa ideia me veio de luz quando eu estava preparando esse conteúdo. Parabéns a você, educador, que nesse tempo de pandemia está se reinventando e construindo iniciativas criativas para levar a aprendizagem às crianças e adolescentes. Muitas vezes, por isso que nós todos temos que ser líderes muito conscientes. Um país não se faz com armas e pessoas desinformadas, mas com conhecimento, consciência, cidadania e coletividade. Passo agora a palavra ao meu amigo Felipe Maia, Tupaum Açu, Ilha Grande. Eu quero começar a reflexão falando um pouco de educação e ética, né? Então, a gente tem passado por momentos difíceis, de um isolamento social, e eu queria trazer um pouco a visão dos gregos, né? Então, eu vou trabalhar um pouco a visão de Platão e Aristóteles, mas eu queria fazer uma pequena introdução, que seria refletir um pouco da seguinte maneira: para os gregos, a educação ela não tem um caráter tanto de uma arte formal ou uma teoria abstrata. Não é simplesmente uma arte formal, né, e uma teoria abstrata, mas ela está vinculada a uma estrutura histórica objetiva da vida espiritual de uma nação, ou seja, de um povo. Então a educação ela está ligada diretamente com a biografia do indivíduo. Está ligada à ação na sociedade. A educação, portanto, é um princípio por meio do qual a comunidade humana conserva e transmite a sua peculiaridade física e espiritual. E os gregos, né, o Jäger vai falar na Paideia que a natureza humana ela é corpórea e espiritual. E os gregos eles percebiam que o que a educação deve fazer, na verdade, é construir ou constituir, né, uma espécie de uma forma, né, construir uma forma de manutenção e transmissão da constituição, da organização física e espiritual do indivíduo, do cidadão, certo? Então a educação não é uma propriedade individual, mas pertence à essência de uma comunidade. Então o ser humano ele é formado, e a ideia de educação para o grego é exatamente essa, formação. Então nós somos formados, modelados, né? Então, é claro que o comportamento humano, que é isso que a ética vai refletir, o comportamento humano, a ação,
ela não é dada por um fator genético, né? É dada por um fator de mímese, de imitação, né? Então, em Esparta, o grego ele era conduzido a um soldado. Em Atenas, ele era conduzido à discussão pública, à vida pública, e assim por diante. Então, nesse momento, eu quero refletir um pouco sobre exatamente o que o professor Silvio falava no início, a questão da consciência e da responsabilidade. Porque, veja, o primeiro aspecto importante da ética que eu gostaria de refletir é a ética que está na República. Platão, ali, já no primeiro livro, ele questiona, né, se é certo fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. E ele vai concluir que não, que o correto é fazer bem a todos. Então, o bem, ele rege a ética. Os princípios da sociedade, os bons princípios regem a ética. Então, Aristóteles ele vai trabalhar um pouco a questão da ética como hábito. São Tomás de Aquino também, como um grande leitor de Aristóteles e comentador de Aristóteles, a primeira questão do tratado dos tratados das virtudes em geral de Tomás de Aquino, ele questiona se a virtude é um hábito. E ele vai dizer que sim. Então, a virtude é um hábito. Então, na Ética Nicômaco, Aristóteles vai falar que, na verdade, aquilo é uma ciência política. O homem é um animal político para Aristóteles, para os gregos. Então, veja, como animal político, o homem ele está imerso na comunidade, imerso numa sociedade. Então, ele precisa ter consciência daquilo que está acontecendo ao seu redor para que haja responsavelmente, para que a sua ação seja responsável. Então, a ética, né, sobretudo na visão de Aristóteles, ela passa por uma mediania entre o equilíbrio do excesso e da falta. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho que encontrar um equilíbrio, que o equilíbrio é o melhor caminho. É claro que há atos intrinsecamente maus, mentir, estupro, roubo, enfim. Então, para isso não serve a mediania. No entanto, para as demais coisas, sim. Então, a gente precisa, nesse tempo tão difícil, perceber o que Aristóteles coloca muito claramente na ética, que a natureza humana, ou seja, a nossa tendência é fugir da dor e buscar o prazer. Então, pode ser que não seja confortável estar em casa, pode ser que não seja confortável o isolamento social, mas se tornou, no momento, um dever. Claro que aí a gente percebe a prudência necessária justamente nesse equilíbrio entre excesso e a falta, né? Analisar de fato quando é necessário sair de casa, quando de fato a gente não tem alternativas para que a gente realmente precise sair, né? Alternativas para não sair, ou seja, ver o melhor momento. Então, tudo isso é importante, né? E eu queria levantar também um pouco aqui na reflexão a ideia de que esse dever é a responsabilidade. A responsabilidade passa pelo dever, não porque eu quero, não pelo que eu gostaria. É bem verdade que nós, educadores, nós amamos o que fazemos. E é óbvio que a gente queria estar na escola, queria estar com os nossos alunos. E isso é um fato, só que a gente deve manter-se isolados, né? Então a gente precisa, eu gostaria de refletir um pouco exatamente sobre isso, sobre essa constituição, né? Essa construção mesmo dessa virtude. E isso é um caráter mimético. E onde está essa comunidade? Está na cidade? Sim, está na cidade, mas está na escola, está na família. Então, o professor Silvio, né, que colocou no início que como pai, como educador, ele se vê na obrigação de refletir sobre isso, e como pai, né, observar suas ações. Isso eu achei fundamental, eu achei muito interessante o que o professor Silvio começou a dizer.
ele precisa observar suas ações, ele precisa perceber como ele está se comportando, porque, veja, as crianças estão em casa, os jovens estão em casa. Eu lembro que um amigo, certa vez, partilhava comigo, conversava, e ele dizia: Felipe, meu filho, ele pronunciou um xingamento lá em casa. E aí, mediante esse xingamento, eu cheguei junto, né, com ele e disse: o que é isso, rapaz? Você vê eu e a sua mãe pronunciando esse tipo de palavra aqui em casa? E ele disse: não, pai, então não faça, porque eu não aceito. Mas veja, houve uma coerência. Ele estava ali com, vamos dizer assim, uma postura de dizer: olha, eu não ajo assim, não é certo agir assim, eu não quero que você faça. Provavelmente aquele rapaz, ele não vai mais pronunciar xingamentos nem em casa nem na rua, porque provavelmente ele imitou alguém fora, porque dentro os pais não fazem. Então, esse momento é muito oportuno para a gente se reinventar, né? Eu tive que aprender a mexer com tecnologia, mais ainda, fazer vídeo, aulas, montar materiais para botar no portal da escola, enfim, mas também vai ser oportuno para que a comunidade família, né, a comunidade familiar, ela também se atente que ela tem uma responsabilidade e ela tenha consciência de que o papel da educação não é só da escola ou do Estado, passa pela família também, passa por esses princípios, esses valores, que muitas vezes a gente encontra algum choque na realidade, né? Então, é interessante porque isso já aconteceu algumas vezes, por exemplo, com o quinto ano. Eu dou aula do primeiro ao quinto ano. Esses materiais da editora são fantásticos, são maravilhosos, porque possibilita reflexões e realmente educar para o pensar. Então, quando a gente pensa a Pequena Grande Marília, é muito bom, porque a gente vai falar de discriminação, a gente vai falar de ação, como agir com um colega, né? Como ela se sentia, às vezes, entristecida, porque ela sofria de nanismo, e ela era desrespeitada, mas ela tinha um coração grande. Chega a transbordar, né, aquela grandeza de alma da Marília. Então a gente percebe, né, muitas ocasiões que a gente tem essa chance de tratar sobre assuntos para que aquelas crianças elas se abram mesmo né? E a gente é questionado. Quando, por exemplo, a gente tem uma atitude que não está tão coerente com aquilo que está nas regras da escola, elas vêm, nos chamam a atenção, nos questionam. Então, a comunidade escolar, ela busca trazer também essa dimensão social, ética, importante. Tem ali princípios, regras da escola, que constantemente a gente chama os alunos daquela realidade, né? Então, a gente percebe a importância da ética em tempos de pandemia. E aí, para finalizar a minha fala, tocando um pouco nesse aspecto, né, da comunidade familiar, que a gente aproveite, né, que os pais aproveitem os filhos. A realidade é tão corrida, muitas vezes, então deixem que os filhos os vejam, né, se espelhem, porque muitas vezes a nossa disciplina ou a nossa indisciplina, as nossas boas ações ou as nossas más ações, elas são herdadas dos comportamentos em casa, né? São herdados de outros comportamentos que nós vemos, ambientes que nós frequentamos muitas vezes, do que vemos, né? Então, eu percebo que é um tempo de presença, da família na educação dos filhos. É de observar o que veem, é de observar o que fazem, é de conversar, é de refletir, é de chamar para essa responsabilidade, diz: olha, você deseja jogar videogame, mas deve arrumar seu quarto antes. Então, você deseja brincar, mas deve arrumar seus brinquedos, deve
fazer a leitura desse livro, ou então estabelecer ainda certa rotina, normas, deveres que são importantes, limites, né? Eu falava sobre isso em uma aula para o 5º ano, né? Que a gente precisa estabelecer limites, né? Nós educadores estabelecemos limites para que as crianças possam agir de forma coerente, princípios que regem, como o Pedro falou, né? A sociedade como um todo, né? Que parte das leis, mas parte do costume também, e assim por diante. Então, a minha reflexão é basicamente essa, e eu passo então a palavra ao Jair. Ok. Muito obrigado, Felipe Maia. Quando o professor Pedro solicitou a nossa participação, nos convidou, em nome da editora Sofos, eu relutei um pouco, né, que anda muito corrido o tempo agora, que querendo ou não, a gente tem... A nossa atividade, ela não para, não cessa nunca, né? Mesmo em tempos de pandemia, nós estamos trabalhando talvez até mais, porque é um tal de gravar aula, participar de lives, tirador de alunos. Então, a ideia que a gente quer trazer aqui hoje, né, nossa contribuição, porque na verdade o mais importante aqui, eu vi que alguns colegas chegaram após a apresentação inicial, mas só para relembrar, né, sou o professor Jair, aqui da cidade de Teresina, do estado do Piauí, e eu coloquei no início do nosso chat, se alguém se interessar depois pode ver, é um videozinho de apenas 2 minutos. Nesse vídeo, a gente tem um ponto de partida para a nossa reflexão que a gente queria trazer aqui hoje, que é, na verdade, fazer esse diálogo, né, do tema ética em tempo de pandemia, dialogando um pouco com 2 filósofos, 3 mais 2, né, porque, na verdade, o Kant e Jeremy Bentham representam duas posições distintas nessa história da ética, que, querendo ou não, como dizia o professor Pedro lá no início, se a ética é uma atitude, é uma reflexão, é um pensar, né, sobre o nosso agir humano, esse vídeo que a gente partilhou com vocês, produzido aqui pela Prefeitura da cidade de Teresina, ele é bem questionador, né, porque nesse momento, o que se ouve muito, né, principalmente nós temos uma sociedade formada, né, por grandes empresários, pequenos empresários, mas temos a população como um todo, né? E se a gente reflete a nossa ação somente a partir da minha realidade, né, do meu individualismo, fica meio complicado, é um pouco isso que está retratado lá no vídeo, né? A gente pede muito para, tem que liberar, né, o comércio tem que funcionar, porque não tem como suportar, mas quando nós somos defrontados com uma situação que exige de nós uma tomada de decisão, né, de escolher qual é o nosso caminho, então, como é que nós vamos escolher? Pautado em que princípios? Religiosos, filosóficos, várias teorias, né, inclusive não religiosos, ou seja, econômicos. Então, cada um tem um princípio para tomar suas ações. E a ideia que a gente quer refletir aqui é que todos nós somos convidados, somos chamados. Lembram que no início dessa pandemia, na Itália, houve um diálogo de uma médica que foi muito chocante na época, né? Hoje nós estamos vivendo isso aqui no nosso Brasil, Manaus, Rio, São Paulo, Goiânia, né, e outras cidades, infelizmente, no Brasil, que a gente vai chegar a um dado momento que vai ter que fazer a opção, né? Vamos ter que ver quem vai viver e quem vai morrer. Que escolha difícil, né? Porque aí pautado em que princípios, né? O que é que vai nortear a nossa decisão? Imagina você estar na pele, né, de uma pessoa que está lá na linha de frente com o combate e ter que tomar essa decisão. E aí, uma leitura dentro do campo da teoria filosófica nos ajuda. O Pedro colocou isso lá no início, na questão da atitude ética. O Felipe trouxe aí essa questão grega, querendo ou não, ele já tocou nos 2 princípios que nós iremos abordar aqui nessa nossa pequena
demonstração, que na verdade é importante, já que o projeto aqui é dialogar, é que a gente possa discutir, né, ouvir as indagações e as contribuições dos colegas que estão aqui nesta sala, nessa roda de conversa, dialogando. Bom, então, de início, a gente queria trazer que é conhecido, né, da grande maioria, creio eu, que a maioria aqui da área da filosofia, da história, conhece, tem leitura, né, na área de humanas como um todo, sociologia, tem uma certa leitura nesse campo aí da ética. E aí o Kant, a gente costuma dizer às vezes que a ética kantiana, ela é quase que impraticável. A gente escuta isso nos corredores das universidades, das escolas, né, no grupo de colegas e amigos, professores, porque todos nós sabemos que é formalista, e de fato é. Ela é uma ética prescritiva, é uma ética de agir conforme o dever, pelo dever, ponto final. Há mais coisa nenhuma, né? Temos que agir conforme a norma. Então, ela sendo formalista, analisa os princípios da ação moral. E aí o Kant estabelece o que ele chama lá de imperativo categórico, ou seja, a nossa ação, ela deve visar sempre a ação como boa em si mesma. Que a ideia kantiana, vocês conhecem muito bem, é a ideia de que a minha ação ela se torne uma regra universal. Eu não posso variar, no vídeo a gente vai ver isso lá nos 2 minutos, os vídeos que eu apontei há pouco, então eu não posso fazer a minha escolha porque, mas é minha família, é minha mãe, é meu sobrinho, certo? Então, é uma reflexão muito mais profunda do que apenas uma tomada de decisão baseada no meu princípio, no meu egoísmo ético. Apesar de ser ético, mas termina sendo egoísta. Então, a ideia do Kant é que a nossa ação é baseada nesse dever, nessa norma que é prescrita pela razão pura. E a ação é boa em si mesma porque ela tem como objetivo, ela não tem como objetivo um outro fim, outra coisa. Eu não uso o ser humano como meio, eu não uso qualquer elemento como meio, ela é boa em si mesma. E a máxima, que é conhecidíssima, né? Todo mundo que está aqui presente na sala deve ter escutado pelo menos uma vez essa frase: age apenas segundo a máxima, tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Falava há pouco o Pedro também, né? Citava um pouco do Maquiavel, parece meio estranho, né? Citar um Maquiavel, mas Maquiavel se contrapõe a todo modelo de ética grega, cristã, mas a gente percebe que em Maquiavel, eu gostei muito dos professores de história, não me recordo aqui bem o nome na semana passada, do exemplo que ele colocava, né, que Maquiavel porta uma ética, mas uma ética distinta dessa tradicional, né, mas é uma ética que visa o bem comum. Quando o governante ele toma uma atitude, pensando no povo dele. Tem até um exemplo, né, que já citei em algumas aulas, e eu acho que vocês devem ter refletido também em cima dessa questão, naquele momento quando o Trump, o governo norte-americano, ele retém aquele carregamento de equipamentos que vinha para o Brasil. E aí surgem vários questionamentos: mas está errado, é antiética e imoral. Cuidado, porque na política, como dizia o professor de História semana passada, na política os fins justificam os meios. Né? Então, a atitude dele é correta, porque a intenção dele é proteger os cidadãos norte-americanos. Ele não tem nenhum contrato com cidadãos brasileiros, por mais que se pregue, né, uma certa ideologia, mas ele não tem, ele tem responsabilidade enquanto governante com o seu povo, os seus cidadãos. E aí a gente entra um pouquinho na questão da moral utilitarista, né, que, na verdade, Maquiavel já lança essas bases dessa moral utilitarista. A nossa sociedade pós-moderna, né, pós-líquida, pós-contemporânea, ela está estruturada, querendo ou não, nesse princípio utilitarista. E aí a gente traz para a reflexão Jeremy Bentham, né, junto com o Stuart Mill, depois mais o Bentham primeiro, porque foi contemporâneo, né, conviveu com esse debate da ética trazida pelo Kant, os dois ali, início do século, metade do século XVIII, até metade ali, o Kant logo no início do século XIX, mas o Bentham vai até o século 1830, por aí. Bom, então veja aqui o contraste, né, entre, agora falando um pouquinho, entrando mais nessa questão do utilitarismo, porque, querendo ou não, a gente percebe algumas ações de líderes, né, no Brasil, nos nossos estados, nas nossas cidades, no mundo,
muito mais arraigados nesse princípio utilitarista, mas aí eles são questionados também. E quando nós colocamos, quando nós o confrontamos com as escolhas que são feitas, a gente vai perceber que termina caindo o século de Lehmann, né? Então, nesse contraste, a teoria utilitarista do bem e do edifício civil parte do princípio da utilidade, ou no princípio que promova a ação, a escolha, que ela possa promover a felicidade para o maior número de pessoas. Esse é o ideal, né, trazido por essa corrente aqui no século final, metade do século XVIII, início do século XIX, e que perdura até hoje, o século XXI, é muito presente, certo? E a essência desse princípio utilitarista, queridos colegas presentes aqui nesse debate, a essência, ela não é a moralidade, né? Querendo ou não, pode ficar estranho, mas a essência do utilitarismo não é a moralidade, mas sim um meio para se obter um fim. E aí vão recair vários questionamentos, né, sobre as nossas escolhas. O ideal ontológico, por sua vez, né, como prega o Kant, analisa o valor moral abarcando um todo e tendo o valor intrínseco em sua ação em si mesma. Ou seja, é preciso que as nossas escolhas, o Felipe falava há pouco lá da República do Platão, né, lá nos seus livros, 1 e 2, quando ele começa a trabalhar essa questão da justiça, o que é certo a fazer, mas ali ele coloca esse ideal de bem comum. A própria filosofia grega coloca, a filosofia cristã também colocou, mas aí vem o danado do Maquiavel e faz uma leitura do que é o sujeito humano. Esse sujeito humano que, de certa forma, é individualista mesmo e egoísta em suas escolhas, em suas ações, certo? Para os utilitaristas, as consequências são o que realmente importam. É a tal ética consequencialista, né? Eles expressam o fator intrínseco determinante do valor moral, os meios, as intenções, de forma que as suas motivações são avaliadas segundo a sua eficácia. Que eficácia, professor Jair? Claro, de promover a maior felicidade para o maior número de pessoas. Esse é o princípio básico. E quase concluindo, deixar o tempo não é tão nosso amigo, mas eu queria concluir com um quadrozinho. Nós printamos aqui um quadro que estabelece um pouquinho a diferença entre o utilitarismo e a ética kantiana. São 3 princípios básicos. A primeira pergunta é: o que considerar ao avaliar uma ação? Essa é a primeira indagação até para a nossa reflexão agora, do nosso debate, né? O que considerar? Se eu sou um utilitarista, eu vou dizer que consequências ela gera. Essa é a minha atitude diante do que considerar. Se eu parto de uma visão meio kantiana, eu vou dizer quais são as intenções que me motivam a eu tomar essa atitude ou outra atitude. A segunda pergunta: qual é o princípio moral? Para o utilitarista, creio que todos tenham compreendido, né? É o princípio da utilidade para o utilitarista. Para um kantiano, é certamente o dever, é imperativo categórico. E a última indagação que a gente deixa aqui é: por que esse princípio? Né? Porque a gente, claro, tem tanta, como o Felipe e o Pedro colocou aí desde o início, tem tantas teorias, tantos fundamentos, né? A gente pode pegar, por exemplo, tantos outros que nós deixamos aqui, Spinoza, Nietzsche, e tantos outros, né, sobre os cristãos também, que discutem sobre a temática ética, mas por que esse princípio? Para o utilitarista vai ser fácil, ele vai dizer, porque todo humano busca a felicidade. A gente vê isso desde da filosofia epicurista, lá dos helenistas, né? O ser humano, na verdade, o ser humano, desde o início, ele busca essa felicidade. Esse é o princípio para responder, para justificar a minha escolha utilitarista. E um kantiano responderia a por que esse princípio? Porque ele responderia da seguinte forma: porque agir de acordo com o imperativo categórico é ser livre e racional. Bom, essas são as nossas poucas considerações. A gente vai ter mais algumas coisas manuscritas que vamos enviar para o pessoal aí da editora para a posterior publicação. A gente encerra aqui, agradeço a oportunidade e vamos ao debate, né? Nesses 10 minutos, passo agora a palavra para o professor Silvio. Muito bem, eu queria então agradecer aos 3 professores, reflexões importantíssimas, mas veio também pelo WhatsApp e pelo chat 2 perguntas. Uma para o professor Pedro, que foi o que iniciou a nossa conversa, foi o professor Flávio,
de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele colocou o seguinte: professor Pedro fez excelentes reflexões sobre o assunto. Muito obrigado. Mas tem uma pergunta. Hoje em dia, em tempos de maior utilização das redes sociais, os dilemas éticos que o ser humano enfrenta têm mudado? Então, professor Pedro, o senhor quer colocar algumas ideias sobre essa questão? A questão das redes sociais e dessa comunicação, eu diria que tem desenfreado muito a dimensão negativa, né? Nós estamos hoje com a realidade em que as informações são diretamente 24 horas, muita fake news, mas tem muita gente também filtrando. E eu creio que o ser humano, tendo a sua concepção, aquela do seu interior, do seu âmago, porque nele, se ele tiver um estudo, se ele buscar a dimensão filosófica, sociológica, por que não teológica, ele vai conseguir ter uma interpretação diante do que vê. São muitas, realmente, informações que nos deixam perplexos. E muitas vezes aquilo que a Márcia dizia lá, né? As informações que levam ao pânico. Que terrível ter tantas situações em que a gente tem que parar, respirar, assimilar e tomar uma postura. Por isso, ethos, ação, comportamento. Eu creio que muitos comportamentos, professor, têm melhorado, sim. A nossa humanidade, esta pessoa que fez a pergunta lá do Rio Grande do Sul, nunca leu tanto, nunca teve tanta comunicação. Uma pena que está se tornando, muitas delas, essas comunicações, um lixo. E aí, eu, cidadão, tenho que ter meus princípios éticos fundamentados na dimensão humana, antropológica, fundamentados, por que não, na dimensão filosófica, teológica, e sim tomar uma postura. Agradeço a pergunta. Eu acredito na humanidade. Eu acredito no potencial humano. Eu acredito no aluno. Eu vejo que tem adolescentes e jovens que hoje estão com uma visão muito bacana do mundo. E eu espero que a pandemia nos faça sermos melhores. Nos faça ser mais autênticos, professores. Rever a nossa atitude ética diante das informações. Obrigado pela pergunta e espero ter respondido. Tem uma outra pergunta do professor Jefferson. O professor Jefferson é aqui de Santa Catarina. Ele pergunta para o professor Felipe. Nosso país, por ser multicultural, é possível possuir uma biografia ética geral, um modo de ser ético no Brasil inteiro? Então, o que eu penso, né, baseado um pouco na reflexão que eu fiz, é que a virtude, ela também tem um caráter universal. Portanto, a ética clássica, né, e aí a gente pode pensar também a ética cristã e, de alguma forma, a ética kantiana, que foi colocado pelo Jair, me parece que há princípios universais. Então, eu posso, né, como cidadão do mundo, vou usar essa expressão, mas eu posso, como homem que aprendeu a viver em sociedade, viver em qualquer lugar do mundo, né? Eu preciso ter, claro, equilíbrio, eu preciso ter, claro, essa mediania, né, entre o equilíbrio mesmo, entre o excesso e a falta, porque eu penso que a virtude, ela também é universal. O bem, ele não é um bem... o bem no Brasil não é diferente do bem na Holanda, né? Então, por mais que tenha uma dimensão cultural, e aí precisa-se respeitar a dimensão cultural de cada povo, é bem verdade que se eu for morar na Holanda ou na Inglaterra, eu preciso perceber o ambiente que eu estou, né? Mas o meu agir moral, o meu agir virtuoso, ele vai precisar continuar a acontecer. Então, não só pode, né? E aí eu pego um pouco o que o professor Pedro acabou de falar, né? O ponto de vista filosófico e teológico, né? É multicultural, é também multirreligioso, né? O nosso povo é muito, muito diverso. Mas a gente precisa entender que
o diálogo, e é isso que a gente está fazendo, né? Dialogando o momento. O diálogo é importante para superar as eventuais dificuldades, aparar as arestas e conviver bem. E agir eticamente em qualquer lugar do mundo, não só no Brasil. Seria mais ou menos isso. Eu acredito que eu espero ter respondido. Ótimo. Obrigado, professor Felipe. Para o professor Jair, tem uma pergunta também aqui no chat, né? Como nos comportar no atual cenário frente às questões colocadas por você, no que diz respeito ao princípio que rege nossas ações, seja o da utilidade e do dever? Há um consenso entre tais ideias? Obrigado, Gabriel. Vamos lá. Na verdade, são princípios diametralmente opostos. No entanto, Gabriel, dentro dessa sociedade plural, foi a primeira pergunta, ou a segunda pergunta foi colocada há pouco para o Felipe, o colega colocou há pouco, o que é que nos move, né, na nossa ação? Bom, aí vai, um princípio básico é o respeito, né, o respeito às diferenças. E aí o que vai nos caracterizar, né, enquanto sujeitos que vão ter essa tomada de ação, na verdade, o processo movido pela educação, né? Uma sociedade que prioriza, né, uma educação de qualidade a seus cidadãos, aos indivíduos que nessa mesma sociedade habitam, vai dar condições para que esse sujeito, já que a tomada de decisão ela é subjetiva, ela é particular, contanto, né, que cada um de nós formado dentro dos princípios que já foram colocados aqui, nesse filosófico, teológico, ou não mesmo teológico, dentro daquilo que cada um acredita, acima de tudo, o respeito ao outro. Nunca utilizar, né, principalmente na minha ação, o outro indivíduo, seja quem for, de que raça for, de que cor, de que bandeira política for, de que religião pertença, para eu colocar como algo que não pertence ao meu convívio. Então, o ideal é que, dentro desses modelos, no caso aqui que a gente trouxe para reflexão, Gabriel, desse princípio do dever kantiano, desse princípio utilitarista e tantos outros, o mais importante é que a gente olhe o outro sempre como um indivíduo particular e singular, nunca como meio para atingir os nossos objetivos. Acima de tudo, o respeito, Gabriel. Obrigado pela pergunta. Também o objetivo desses nossos dialogando com o momento é a gente abrir para outras reflexões, abrir para outros momentos, que esse material rico, com as reflexões dos professores, que hoje se disponibilizaram a estar aqui conosco, possam ser utilizados em sala de aula quando retornarmos, junto com o convívio aos alunos, ou que a gente possa estar utilizando como material didático, para que os alunos possam estar escutando, refletindo, dando sua síntese, suas ideias, enfim, esse é o material para ser usado. Eu agradeço, então, ao professor Felipe Maia, agradeço ao professor Jair Pinheiro dos Santos, agradeço ao professor Lucino e a todos os que aceitaram o convite de estar aqui conosco. Esta é a razão do nosso trabalho enquanto Centro de Educação para o Pensar, enquanto editora Zófos. Oferecer conteúdos, oportunizar momentos de encontro. Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima quinta-feira. Um abraço a todos.